Então vamos lá. O nosso tema é esse, fraudes contábeis e repercussões tributárias. Quando a gente fala de fraude contábil, porque a gente está imaginando que o objetivo da fraude é justamente o quê? Sonegar o tributo que seria devido. E quando a gente fala de sonegação de tributos, a gente, só para dar um pano de fundo aqui, a questão é de peso. A gente não tem estudos muito bem precisos sobre o quanto seria o tamanho da sonegação tributária no país. Então, os poucos estudos que tem sinalizam que a sonegação ela vem, de uma certa forma, sendo estabilizada por conta de algumas ações, notadamente aquelas na área de tecnologia, de malhas fiscais, de cruzamentos, de batimentos, mas o que nós vemos nos estudos mais recentes é que ela ainda está num patamar bem significativo. Quando a gente olha aqui esse estudo, que foi uma compilação que a Simprofaz fez, o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, a gente vê que há uma certa estabilidade no que diz respeito à sonegação na área do ISS. Ela fica oscilando aí em 0,2 do PIB. Gente, isso é muita coisa, é muita coisa. Mais recentemente saiu um estudo do IBPT, que também é um dos institutos que faz alguns tipos de projeções, sempre na base de estimativas. A gente vê que, em 2021, o valor estimado, né, de sonegação é de 374 bilhões de reais. Ou seja, aquele imposto que não foi espontaneamente recolhido. E a gente vê que a recuperação através de autoinfração é 269 bilhões. E esse mesmo estudo fala que a gente tem ainda um problema, que é a questão da qualidade do lançamento. Então, a gente tem também uma grande parcela daquilo que é lançado e que efetivamente não vira caixa, não vira efetiva recuperação de crédito tributário. Então, os volumes são realmente significativos. A gente vê que a quantidade de autos de infrações lavrados no âmbito municipal, proporcionalmente, é muito pequeno. Se a gente for considerar a quantidade de municípios que nós temos e a quantidade de estados que nós temos. Então, isso nos dá o quê? A esperança de que realmente existe uma boa área ainda para ser explorada de recuperação de crédito tributário. E a gente quer trabalhar justamente as fraudes contábeis como foco da ação do auditor municipal. A gente primeiro tem que ter a ideia de que a fraude não é exatamente igual a erro, né? Então, são coisas distintas, mas, muitas vezes, o erro implica em não recolhimento de tributo. E, para a gente, isso não importa. Se qualquer tipo de identificação na escrituração contábil, qualquer tipo de erro, repercutiu no não recolhimento de tributo, a gente vai ter que ir atrás para tentar recuperar esse tributo que, porventura, não foi recolhido. E aí, a gente entra numa área que é um pouco complicada. Por quê? Porque quando a gente vai olhar o fato gerador do imposto, a gente vai encontrar em toda a legislação, em todo o Código Tributário, aquela caracterização do fato gerador do imposto. Então, na área do ICMS, a venda de mercadoria, caracterizado muitas vezes pela saída de mercadoria ou entrada de mercadoria, depender do fato gerador. Quando a gente vai para o imposto de serviço, a prestação de serviço, aí você vai ter aquela lista de serviços. Então, o legislador, ele elenca as situações onde realmente há o fato gerador do imposto. Entretanto, quando a gente vai aplicar, né, o entendimento da legislação e vai querer lançar o imposto, a gente imagina o quê? Que o contribuinte ele emitiu o documento fiscal de todas as suas operações. Mas, na prática, ele não faz isso. Por quê? Porque uma parte dessas operações correm à margem da legalidade. E aí, como eu vou dizer que houve o fato gerador do imposto se não tem um documento para documentar aquele fato gerador? Então, a legislação ela vai nos dar algumas situações de presunções. Ou seja,
ocorrendo determinadas circunstâncias apuradas na escrituração contábil, a gente presume que aquele fato que a gente consegue materializar através de documentação, muitas vezes através de um bom trabalho de inteligência, levantando dados. Então, a gente presume que ali houve o quê? A ocorrência do fato gerador. Vamos dar alguns exemplos. Mas a gente precisa trazer isso para onde? Para a legislação tributária. Então, a legislação tributária vai dizer o seguinte, que o fato gerador do imposto é a saída de mercadoria, é a prestação de serviço. Mas também será fato gerador do imposto se acontecer determinados fatos, se acontecerem determinadas situações elencadas na norma. E aí o que a gente vai encontrar? Quando a gente vai para os tributos federais, o imposto de renda, a gente vai encontrar lá uma lista tranquila de presunções de omissão de receita. A gente vai para os estados, todos eles têm presunções de omissão de receita. Quando a gente chega na esfera municipal, o que a gente encontra? A gente não encontra isso de forma plena. Nós vamos encontrar muitos municípios que ainda não têm no seu Código Tributário esse tipo de presunção. Por outro lado, a gente também vai ter uma ampla jurisprudência administrativa e judicial validando a cobrança de imposto através das presunções de omissão de saída. Por quê? Porque vai ter receitas que não vão estar documentadas com documento fiscal. E a gente vai precisar usar a mão do quê? Da auditoria contábil para encontrar esse tributo que não foi satisfeito. Então, na auditoria, nós vamos encontrar o quê? Indícios, na auditoria contábil, de que pode ter acontecido o quê? Fato gerador de imposto. Então, esses indícios vão me levar a uma inferência de que aconteceu o fato gerador. Então, eu tenho algumas presunções, vamos falar um pouco mais dela daqui a pouco, de que aqui, em ocorrendo, na escrituração contábil, eu posso dizer, essas situações são decorrentes de omissão de receita. Saldo credor de caixa, passivo fictício, ativos ocultos, suprimentos de caixa sem comprovação de origem, pagamentos não contabilizados. A lista é realmente bastante significativa e algumas dessas presunções têm alguns desdobramentos. E essas presunções, elas são relativas. Por quê? Porque durante a ação fiscal, o contribuinte pode dizer o seguinte, não, aquilo que você está achando que foi um suprimento de caixa sem origem comprovada, eu consigo comprovar a origem, aqui está a documentação, eu consigo descaracterizar esse indício. Então, ela é relativa. Mas, via de regra, muitas vezes é difícil o contribuinte conseguir descaracterizar essas presunções. Então, o auditor ele deverá basear o auto de infração com base nas provas que foram coletadas durante a ação fiscal. E muitas vezes a ação fiscal ela vai surgir através, muitas vezes, de quê? De elementos que foram achados por trabalho da inteligência, na troca de informação entre as administrações tributárias. Então, é um trabalho bastante, vamos dizer assim, ativo, né? Não é aquele trabalho simples, né? Envolve realmente uma certa dedicação. Bom, eu fiz um levantamento, isso está compartilhado no site da Cefim, com relação a vários municípios. Eu fiz um levantamento nessa segunda edição de 50 municípios por amostragem no nosso país. E nós encontramos que basicamente são essas as presunções que já constam em vários códigos tributários. Saldo credor de caixa, suprimento de origem não comprovada, pagamentos não contabilizados, manutenção do passivo de obrigação já paga, que é o passivo fictício, ativos ocultos e divergência nas informações de cartão de crédito. Quando a gente vai para a legislação dos estados e da Receita Federal, a gente vai achar alguma coisa parecida com essa aí, e algumas que são, às vezes, desdobramentos dessas presunções. Mas, via de regra, são essas as situações que nós podemos identificar numa auditoria contábil. Observe que essa auditoria contábil, ela não está vinculada necessariamente a olhar apenas o documento fiscal, porque lembre, o documento fiscal ele já está documentado, já está declarada a receita.
Eu quero descobrir aquilo que está à margem da escrituração, né? Aquele valor que foi subfaturado, aquele serviço que foi prestado, mas não tem um documento fiscal. Então, a contabilidade ela vai servir como um parâmetro para, a partir daí, eu identificar se tem alguma coisa que está ali na periferia da escrituração. Quando a gente vai para o ICMS, a lista ela se torna um pouco mais desdobrada, como eu falei para vocês, né? Então, a gente tem uma lista um pouco mais desdobrada, mas, na sua essência, ela é muito parecida, né? Então, a gente tem aí essas 6, né? E aqui a gente tem mais algumas outras. Então, essas que a gente tem no ICMS é basicamente as mesmas do ISS, basicamente. A questão é apenas um pouco semântica, né? Às vezes palavras similares, sinônimas, mas a base já está em alguns códigos tributários do município. Quem que tiver a curiosidade depois, entra no site da Cefim, na área lá de download, vocês vão encontrar esse e-bookzinho com a legislação na íntegra de todos os municípios que eu pesquisei. Foram 50 ao todo. A gente está preparando uma edição nova aí que vai com outros municípios. Eu falei também sobre a questão das jurisprudências. Então, quando a gente tem dado os nossos cursos e treinamentos, a gente sempre procura trazer o quê? A base jurisprudencial. Por quê? Porque aí mostra aquela segurança que o auditor pode ter de que o lançamento dele não é uma ficção, é uma presunção legal. A gente vai lá no Código de Processo Civil, lá a presunção está lá como um dos elementos lá previstos, né? Então, a gente tem uma série de julgamentos, né? Tem julgamento aqui da CAF, de alguns estados, e a gente tenta trabalhar sempre a questão da importância de uma boa fundamentação. Então, você vai fazer um trabalho de auditoria, você vai coletar os indícios, vai ter as provas que você conseguiu coletar, vai citar as legislações do seu município, mas você vai poder também demonstrar que realmente aquilo que você encontrou numa auditoria contábil não é uma coisa da sua cabeça, não é uma abstração do legislador, né, daquele município específico, mas é uma coisa que já está sedimentada na jurisprudência do nosso país. Então, a gente tem realmente jurisprudência em praticamente todas as esferas de julgamento. Administrativo, seja tribunais estaduais, tribunais federais, nós vamos encontrar julgados bem interessantes. E uma das coisas que veio dar suporte a esse crescimento da auditoria contábil no nosso país foi o surgimento do SPED, né, o Sistema Público de Escrituração Digital. O SPED, como vocês sabem, ele é uma constelação de obrigações, né? E dentro dessas obrigações do SPED, nós temos a ECD. A gente tem a Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, Conhecimento e Transporte, a ECF, a Social, enfim, uma série de obrigações que fazem parte do SPED. E aqui nós temos a ECD. E uma particularidade do SPED é que todos os subprogramas do SPED falam entre si. Em algum momento, você consegue cruzar informações de um subprograma com outro. E isso é muito interessante, porque na auditoria contábil, uma das partes dela consiste em confrontar aquilo que foi declarado de receita com o documento fiscal com o que está na contabilidade. E nessa confrontação, a gente começa a encontrar o quê? Os gaps. Porque muitas vezes a movimentação econômica da empresa não tem aderência com a movimentação fiscal. E muitas vezes a escrituração contábil não reflete todo o operacional. E aí entra o trabalho de inteligência, de conhecimento, de entender o negócio, de pegar uma contabilidade de uma empresa e dizer, opa, como é que pode uma empresa de determinada atividade econômica, um determinado prestador de serviço, na sua contabilidade, não ter escriturado nenhum tipo de despesa relativo a. Como ele consegue prestar esse serviço sem ter esse tipo de despesa? Então, há um indício de que despesas não estão sendo contabilizadas, despesas não contabilizadas são presunções de omissão de receita.
Aí o auditor ele vai atrás de quê agora? Das evidências das despesas não contabilizadas. E aí são várias técnicas que a gente pode aplicar para identificar aquilo que está ocorrendo à margem. E quando a gente descobre aquilo que está ocorrendo à margem da escrituração contábil e traz isso para dentro da escrituração contábil, começa a aparecer outros indícios. Então, não apenas ele tem um pagamento não contabilizado, mas se contabilizado fosse, o caixa dele ia estourar. E por aí vai afora, né? A gente poderia ficar a tarde toda aqui conversando sobre isso. Então, o SPED, ele veio dar esse gás. Por quê? Porque antigamente a escrituração, gente, era praticamente manual. Eu lembro que quando eu entrei na Secretaria da Fazenda, né, a cor do meu cabelo já indica mais ou menos que não foi ontem, né, eu fazia auditoria em livros de formato papel. Livro diário no padrão gelatina. Alguém já ouviu falar dessa escrituração no formato gelatina aqui? Então, eu acho que só tenho aqui, né? Então, eu vou parar por aqui. Mas houve uma época, né, que o livro diário era feito no sistema copiativo de gelatina. Naline deu risada, né? Né? E isso dificultava o trabalho. Era complicado você fazer auditoria. Você fazia, muitas vezes, trabalho por uma amostragem muito restrita. Hoje, com a ECD, a gente consegue fazer um trabalho censitário, a gente consegue olhar toda a escrituração. Então, o SPED contábil ele veio proporcionar para a gente essa possibilidade de fazer uma auditoria muito mais extensa, muito mais efetiva, né, do trabalho da contabilidade, né? Então, a ECD é um conjunto de informações onde nós vamos ter os lançamentos contábeis, demonstrações contábeis e uma série de outras informações úteis no nosso trabalho de verificação. Quando a gente olha o volume de ECDs entregues, aqui eu tenho o que foi entregue de ECD aqui no Brasil e no estado de São Paulo, de 2019 até 2023. Então, você percebe que há um crescente de volume de escriturações contábeis que estão sendo entregues. Obviamente, nem todas dessas 507 mil ECDs entregues em 2023 são de contribuintes do ISS. Aí você vai ter tudo que está sendo entregue de ECD. Mas você já consegue ter uma dimensão de que não é pouca coisa. O volume é muito grande. Então, imagine, né, a quantidade de ECDs que estão aí pedindo, me olhe, me fiscalize, né, que eu estou escondendo sonegação de impostos. Isso é verdade. A ECD está lá, latente para ser verificada, né? Então, o volume é significativo, né? São Paulo hoje recebe, em média, 33% de todas as ECDs entregues no país. É muita coisa, gente. Um estado só tem muita coisa para ser verificada, né? E como é que a gente faz essa verificação? Através da auditoria contábil, né? Então, o que é a auditoria contábil? É aquela realizada por auditores fiscais, aí tem a questão de nomenclatura, né? Cada ente tem um nome parecido, né? Que busca identificar se a empresa se encontra adimplente com suas obrigações tributárias através do afastamento da constatação de ocorrência de fraudes contábeis que possam acarretar a omissão de receitas tributárias. Então, eu vou olhar a contabilidade nessa expectativa. Será que está tudo ok aqui? Será que tudo foi entregue à tributação? Será que está tudo realmente satisfeito no que diz respeito a questões tributárias? Então, a auditoria contábil ela vai avalizar isso aí, e não apenas a informação que ele presta através de nota fiscal. Eu vou um pouco além. Eu gosto de ilustrar a auditoria contábil com essa imagem. O que se faz normalmente na auditoria fiscal, seja de ISS, do CMS, ou do imposto de renda, o que chama de auditoria clássica? É aquela auditoria do que é declarado, do que é conhecido, o que o contribuinte quer que o fisco conheça. Mas existe um volume de operações que corre à margem, está abaixo da superfície. E eu só vou conseguir achar isso, né, usando como parâmetro o quê? A escrituração contábil. Porque a escrituração contábil, ela vai ter o registro de toda a movimentação financeira declarada.
Porque nem tudo que entra na empresa é fruto de receita. Ela pode ter receita tributária, né? Ela pode ter vendido um imóvel, né? Pode ter recebido um aporte de capital. Então, a contabilidade ela vai englobar toda a informação declarada de fluxo financeiro. E, a partir dessa declaração de fluxo financeiro, eu vou querer saber se existem outras situações. Será que a empresa não opera com caixa 2? E aí os nossos queridos amigos do MPF vão falar sobre o SIMBA, né? A informação financeira que a gente pode trabalhar. Muitas vezes, a empresa está pagando as suas despesas com uma conta bancária que não está no nome dela, está no nome de uma interposta pessoa. Ou, através de uma conta bancária que não está contabilizada. Ele tem 5 contas bancárias, só contabiliza 3. Tem 2 que ele não contabiliza. E como é que eu sei que essa conta existe? Então, existe todo um sistema de mapeamento de fluxo financeiro que pode ser feito. Então, essa análise da movimentação financeira pode me revelar o quê? Significativo volume de ISS não declarado e que a gente não detectaria numa auditoria convencional, numa auditoria de declaração. O que é que eu poderia fazer na auditoria contábil? Essa lista aqui não é exaustiva, ela é muito maior que essa. Mas vamos alguns exemplos. Falta de evidenciação e registro de operação bancária. Tem empresas que não contabilizam nenhuma conta bancária, ela só registra a contabilidade de conta caixa. E a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, no mundo do PIX, não existe nenhuma empresa que opere sem o PIX. E para você ter PIX, você tem que ter conta bancária. Lançamento de estorno. Coisa interessante. Saldo de contas não condizente com a sua natureza. Uma conta de caixa credora, um estoque credor, uma conta de passivo devedora. Lançamentos com valores relevantes e muitas vezes que não atende ao padrão do volume de operações da empresa. Então, aquilo que está no outlier, né? Está ali, ó, fora daquele que é padrão. Histórico de lançamentos, por incrível que pareça, contrapartidas de lançamento. Então, saber fazer análise, aquele feeling, aquela sensibilidade, né, de olhar a contabilidade e dizer, opa, não tem sentido essa conta ter tido um relacionamento contábil com esse tipo de conta. A própria ciência da contabilidade não nos leva a entender isso como viável. Como é que eu vou baixar um pagamento contra uma conta de estoque, uma dívida de fornecedor? A não ser que eu tenha devolvido a mercadoria. Fora isso, não. Eu liquido dívida com dinheiro, com conta bancária. Então, entender o volume de fluxo de lançamento entre contas, muito interessante. E a existência de ativos ou passivos ocultos. Você chega numa empresa, tem toda uma infraestrutura de máquinas e equipamentos para poder prestar serviço. Você chega na escrituração contábil e não tem ativo imobilizado. Ele comprou essa máquina como? Cadê a documentação? E comprou com que dinheiro? Com que recurso? Então, uma das técnicas de auditoria, que é a técnica de inspeção, vai ser aplicada e a gente vai verificar aquilo ali, né? Enfim, há outras possibilidades. Além disso, a gente tem uma série de situações que a gente poderia elencar, né? Falsa intitulação, contas com nomes totalmente divergentes da própria natureza, né, da operação que ela poderia dizer, né? Uma falsa classificação, falsa avaliação, falso histórico, apuração, transporte, falsidade aritmética, falsa comprovação, duplo lançamento. Então, às vezes, uma nota fiscal de receita sendo escriturada mais de uma vez, né? A gente tem relato disso. Lançamentos omissos, lançamentos parciais, lançamento intempestivo. Isso é uma fraude que se pratica muito, né? A empresa está com um contas a receber lá em cima, não tem dinheiro no caixa, ele vai lá, contabiliza como se tivesse recebido uma coisa que iria receber daqui a 3, 4 meses. Ele antecipa tudo. Ou até uma venda que ele fez a prazo, ele contabiliza como à vista. Enfim,
existem realmente situações bem complexas que a gente só pega na auditoria contábil, né? Bom, e para fazer auditoria tem que ter ferramenta. A gente precisa ter ferramenta. Eu falei para vocês que minhas primeiras auditorias foram no livro copiativo de gelatina. Mas não é gelatina de comer não, viu, gente? É uma técnica de copiativo, de impressão, coisa bem rústica, tal. Mas hoje, não. Os livros são digitais, a escrituração é digital. As notas fiscais são digitais. Então, tudo isso nos leva a ter boas ferramentas. Então, nós temos aquilo que a gente chama de sistemas de base, sistemas especialistas, sistemas generalistas e sistemas utilitários. Eu não vou entrar em detalhes sobre eles, que o tempo não vai nos permitir, mas vou falar basicamente sobre dois sistemas. Vou falar sobre um sistema de base e dois sistemas de base e um sistema especialista. Nós temos aqui um sistema especialista, que é o contágio. O contágio é uma ferramenta que a Receita Federal disponibiliza para todas as administrações tributárias estaduais e municipais. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, lá em São Paulo, no município, fazer uma palestra, logo que o contágio começou a ser disponibilizado, para explicar realmente o potencial da auditoria contábil suportada pelo contágio light. E, na época, já tinha colegas de São Paulo que já vinham utilizando a ferramenta, né? Isso acho que foi em 2017, aproximadamente. Então, esse aqui é um sistema, vou falar um pouco sobre ele. E a gente tem dois sistemas de base, que é o ReceitaNet BX, que é aquele sistema que permite que o município acesse a ECD do contribuinte diretamente da base de dados da Receita Federal, do SERPRO, e o SIMBA, né, que é um sistema que foi desenvolvido e é gerido pelo Ministério Público Federal. Aqui o Álvaro e o Luiz, daqui a pouco, vão trazer as filigranas do sistema aqui para vocês, que é uma ferramenta muito poderosa, que vai nos dar aquele material para fazer a análise financeira da empresa. Então, é uma ferramenta de base muito interessante. Todas elas são cedidas a custo zero para as administrações tributárias municipais. Ok, gente? Então, são ferramentas de uso gratuito. Obviamente, tem uns pré-requisitos para poder conseguir ter acesso a essas ferramentas. O contágio, ele está disponível desde 2016, já vem sendo utilizado já há alguns anos pelas administrações tributárias. Ele permite praticamente a gente realizar inúmeros cruzamentos e inúmeros procedimentos com as informações que estão disponíveis, né? Ele foi um sistema que foi desenvolvido inicialmente em 2007, então ele levou aí 9 anos sendo usado exclusivamente no âmbito da Receita Federal, mas a partir de 2016 ele foi expandido, né? Ele tem mais de 200 funcionalidades internas, então é uma série de relatórios já padronizados e a capacidade de ser criado outros tantos a depender da necessidade do auditor. Então, o céu aí é o limite. Ele tem uma ferramenta poderosa, que é o gráfico de fluxo, né? Aqui é onde a gente geralmente começa a auditoria, aqui é onde tem a fumaça. A gente olha isso aqui, a gente já começa a ver onde pode estar havendo algum tipo de irregularidade. E, a partir daqui, a gente avança para uma série de recursos. Então, ele permite o exame de livro de inventário, os livros de apuração dos impostos, documentações fiscais de todo tipo de nota fiscal, importação de extratos bancários, notas de corretagem, dados de folha de pagamento, dados de comércio exterior, arquivos genéricos. O que você tiver de dados, ele consegue carregar. Ele transforma qualquer dados em tabela. Então, você consegue converter qualquer coisa em tabela e, a partir daí, se você tiver também um bom conhecimento de bases externas, de que seja, você consegue incorporar. Ela consegue falar, inclusive, com bases de dados da própria administração tributária, né? E ele permite também importar dados diretamente da internet. Se você tiver uma base de dados de acesso público, você consegue também incorporar. Obviamente, isso vai exigir uma curva de aprendizagem um pouco maior.
E ele vai ter também uma série de análises contábeis que podem ser feitas, né? Então, a gente tem aí acesso a plano de contas, balancete, análise horizontal e vertical, análise de DRE, análise de contrapartidas a partir do razão. Isso é uma ferramenta muito útil à auditoria contábil. Quem já faz auditoria contábil usa muito esse recurso aqui. Consolidação diária de lançamentos. Tem empresas que cada nota fiscal emitida gera um lançamento contábil. Então, seria uma coisa absurda você examinar empresas que emitem, às vezes, 10, 15, 20 mil notas, 50 mil, 100 mil notas mês. Imagine você fazer essa visualização. Então, ele permite alguns tipos de consolidação. Você consegue analisar fluxos suspeitos. Então, você consegue determinar faixas de consulta de valores para poder fazer o trabalho ser mais customizado também. E tem uma integração com o módulo bancário. Então, aquelas informações que você pode receber do banco, dos extratos bancários, né? O Álvaro e o Luiz vão falar um pouquinho, né, que como é essa informação que vem do Banco Central, né? Não é aquele extrato que a gente recebe da nossa conta bancária, é um extrato muito mais turbinado, vamos dizer assim, né? Então, esse extrato que tem uma informação adicional, ele é realmente entendido dentro do contágio e possibilita fazer uma análise com a conta bancária da contabilidade. Então, é uma ferramenta também super poderosa de análise. Então, ele já tem pré-determinado, para efeito de documentos fiscais, uma série de recursos, né? Por exemplo, ele consegue identificar sequências fora de padrão das notas fiscais, né? Identificar notas que não foram lançadas. Então, você tem uma quantidade de consultas que podem ser feitas que realmente potencializa bastante o trabalho, né? Ele também permite que você consiga, dentro da auditoria contábil, isso é muito importante, criar o que a gente chama de modelo analítico dinâmico. O modelo analítico dinâmico é aquilo que o colega falou, né? Quando você entende o negócio do contribuinte, você consegue realmente imaginar que tipo de informação você vai necessitar cruzar com o quê. Então, muitas vezes, um determinado campo de uma nota fiscal vai te fornecer um elemento de informação precioso para o trabalho de auditoria. Então, esse tipo de extração de dados, quando cruzado com outras, é altamente fantástica. Então, imagine você estar fazendo o trabalho numa indústria que toma determinado tipo de serviço, e lá você consegue ver, por exemplo, o volume de água que aquela indústria consome. E você sabe que, a depender do volume de água que ela consome, de energia que ela consome, ela demanda um determinado tipo de prestação de serviço para corrigir, às vezes, os dutos, né, a rede de energia que ela tem. Então, você consegue mapear algumas regras de negócio, e como você tem a condição de extrair determinado item da nota fiscal, você consegue comparar isso com outros parâmetros que você monta. Você monta a sua tabela e diz, quem está fora do padrão? Então, o MAGE ele vai permitir muita coisa aqui, né? Além disso, ele permite você fazer filtros muito mais inteligentes, muito mais avançados do que a gente poderia fazer através do olho, né? Manualmente, folheando páginas de um livro papel, né? Ele tem uma ferramenta também de programação, que é o script visual. Você consegue programar através de fluxograma, isso é muito útil. Você cria uma árvore de decisão na hora de fazer a auditoria, então você consegue determinar determinados padrões que você acha que ali é um indício de sonegação. Então, você cria a árvore de decisão na hora de examinar um documento fiscal, uma escrituração contábil, razão de uma conta. Você cria realmente uma árvore de decisão e aí isso otimiza o trabalho, né? Muitas vezes você vai fiscalizar um determinado setor de atividade que tem 300
contribuintes, 50 contribuintes. Então, você faz, às vezes, a rotina uma vez só, e aí você consegue aplicar aquilo em outras auditorias, você não precisa fazer do zero novamente. Então, ele permite que você repita aqueles procedimentos que você já tenha realizado. Nós temos o ReceitaNet BX, né, que é o programa que a gente consegue capturar as ECDs. Então, é uma ferramenta um pouco mais de uso gerencial, né? Não é o auditor no campo que vai utilizar, geralmente vai ser um setor específico da Secretaria de Finanças que vai requisitar a ECD, mas você não precisa ir no contribuinte pedir para ele entregar a ECD, intimar ele para entregar a ECD. Você vai pegar isso diretamente da base de dados da Receita Federal. E nós temos, já indo para o fim, eu deixava os colegas falarem aqui, a questão do SIMBA, né? Então, o SIMBA, ele é um sistema de investigação de movimentação bancária. Então, ele permite, né, uma série de situações, de verificações, que otimiza bastante o trabalho de auditoria. Eu diria até que você fazer uma auditoria contábil sem ter acesso ao SIMBA é um trabalho penoso. Você consegue fazer o trabalho, mas o SIMBA, ele agiliza em muito o trabalho da auditoria. Ele simplifica bastante o processo. Só que tem um detalhe, né? Eu vou falar aqui, os colegas vão reforçar. Tem que ter regulamentação do artigo 6º da Lei Complementar 105. Se não tiver, o processo chega lá e não vai andar. Então, infelizmente, ainda, muitos municípios não se despertaram para isso. Então, essa é uma questão crucial. Então, o que é que o SIMBA faz, né? Eu vou dar aqui uma visão bem por alto, que os colegas vão explicar isso para vocês. Ele faz o recebimento, processamento e análise de dados bancários e financeiros a partir de relatórios automáticos que permitem o rastreamento de valores, indicando a origem e destino das movimentações de um investigado, no nosso caso, de um auditado. Ou seja, a ferramenta é indicada a todo aquele que necessita analisar extrato bancário e extratos financeiros. A abrangência, nós temos hoje mais de 100 órgãos públicos no país utilizando o SIMBA. Então, o próprio Ministério Público, muitas secretarias de Fazenda, né, a gente não tem ainda municípios utilizando, mas Polícia Federal, Polícia Civil, algumas procuradorias, enfim, né, que já utilizam essa ferramenta. Aqui nós temos um gráfico, o Ceará já está aqui em cima, o pessoal do Ceará aí, tem alguém do Ceará aqui? Né? Então, Espírito Santo, Goiás, Minas, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará já estão com acesso a essa ferramenta. E aí nós temos aí o estado de Mato Grosso e Tocantins, que estão em fase ainda de tramitação, de validação, e um município que deu entrada e está em fase ainda de análise para deferimento. Então, observe, né, como a gente ainda tem espaço. Um município entre 5 mil. Não está tendo acesso ainda a essa ferramenta tão poderosa. Então, é uma coisa que deve ser pensada. Quais são as repercussões das fraudes contábeis, né? A primeira coisa é o quê? O auto de infração. É cobrar um imposto devido e que foi sonegado. Primeiro passo. Mas, a depender do tipo de fraude contábil e como ela foi documentada, a gente pode ter indiciamento de crime contra a ordem tributária e ainda indiciamento de crime de lavagem de dinheiro. Olha que coisa, né, que desemboca, né? Como é que tem sido repercutido esses trabalhos de auditoria contábil? Alguns exemplos aqui. Aqui um trabalho recente, do Cefaz de Mato Grosso, uma fraude estruturada, né? O que é uma fraude estruturada? É aquela em que várias pessoas que foram constituídas de forma não tão corretas se organizaram para fraudar. Nesse caso aqui, se conseguiu identificar 22 empresas envolvidas nessa fraude. A grande maioria delas, empresas fantasmas, empresas com interpostas pessoas. E detalhe, quase 34 milhões de reais, 179 autos de infração.
Isso foi uma auditoria, gente. Numa auditoria se identificou que havia uma constelação de empresas formadas para fraudar o fisco. Isso só foi possível com a auditoria contábil. A auditoria fiscal não pega isso. Por quê? O rastro do dinheiro, origem e destino do dinheiro. De onde veio o dinheiro e para onde foi o dinheiro da empresa. Então, é uma questão interessante. Aqui foi uma operação um pouco mais antiga, também foi já no caso de Goiás, a auditoria contábil, né? Isso aí saiu na mídia, né? Saiu na revista Exame, né? Que foi um caso nessa empresa aí. Inclusive, essa fraude foi identificada também em outros estados. Então, uma prática que é feita muitas vezes num lugar, ela se repete em outros lugares. Aí é o trabalho de inteligência, né? Ficar atento ao que está acontecendo ao redor, porque possa ser que aquilo que foi feito em determinado lugar, naquela atividade econômica, pode estar acontecendo aqui no meu município. Então, eu tenho que ficar sempre coletando informações do que pode ser percebido. Aqui um outro trabalho, a Operação Labirinto de Creta, né? Então, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, né? Esse aqui foi um trabalho da Receita Federal. Esse aqui foi um trabalho feito aqui em Taubaté, né? Então, empresário de Taubaté é condenado por crime contra a ordem tributária. Qual foi o crime contra a ordem tributária? Passivo fictício. O que é passivo fictício? Uma fraude contábil por presunção. Aqui um trabalho muito interessante, que aí entra a questão das ações integradas, né? Aqui, no âmbito estadual, a gente tem o chamado CIRA, né? Que envolve Secretaria de Fazenda, Polícia Civil, Procuradoria e Ministério Público. Então, esses órgãos se organizam e juntos conseguem desarticular verdadeiras quadrilhas de sonegação tributária. E praticamente todos esses trabalhos, na sua grande maioria, são vinculadas a quê? Lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Então, o que é que dá base para comprovar esse tipo de fraude? A auditoria contábil. É a partir da auditoria contábil que você consegue identificar os indícios até conseguir realmente a prova que vai materializar, comprovar a materialização dos crimes praticados contra a ordem tributária. Esse foi um pequeno artigo que a gente escreveu, muito interessante, depois vocês podem procurar. O uso da auditoria contábil tributária pelas administrações tributárias. Então, a gente faz um panorama do que tem sido feito ao longo dos últimos anos. Nós tivemos, durante 5 anos, à frente de um grupo de trabalho no INCAT, um grupo de auditoria contábil tributária, onde a gente teve a oportunidade de praticamente rodar o Brasil todo, visitando secretários de Fazenda e fazendo a divulgação da importância da auditoria contábil tributária. E isso foi muito gratificante, por quê? Porque vários estados criaram núcleos de auditoria contábil tributária nas suas unidades da federação. Então, assim como vai se criar, em breve, várias unidades de inteligência fiscal nos municípios de São Paulo, a nossa expectativa é que vocês comecem a pensar em criar núcleos, unidades de auditoria contábil em seus municípios. O potencial de recuperação de crédito tributário através da auditoria é algo realmente muito promissor. Por quê? As empresas estão, vamos dizer assim, despreocupadas com o fisco municipal. Não, o fisco municipal não olha a contabilidade, né? Então, vamos fazer de qualquer jeito. Porque a gente nunca fez. Então, a probabilidade de se achar problema é muito grande. É muito grande. E quais são os desafios? É aquilo que a gente falou de manhã, Aline, né? Tem desafios pela frente. Não é fácil. Mas, se fosse fácil, não tinha graça, né? Não empolgava, né? Então, a principal coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: adequação do Código Tributário. Nós fizemos um estudo, né, como eu falei no início, está disponível para vocês no site da SFIM, né, depois que o pessoal se cadastra lá para poder acessar. A gente precisa ter no nosso Código Tributário o quê? Presunções de omissão de receita devidamente tipificadas. Porque se não houver essas tipificações, nós não conseguimos fazer o lançamento.
Porque no nosso os Código Tributário apenas diz que o lançamento do fato gerador do imposto, né, o fato gerador do imposto é o que foi lançado pelo contribuinte originalmente através de documento fiscal. Então, a gente precisa ter a norma prever que eu posso lançar o imposto quando eu identificar o quê? Saldo credor, passivo fictício, ativos ocultos, despesas não contabilizadas, pagamentos gerais não contabilizados. Então, eu preciso de presunção. Outra coisa, definição clara das situações de arbitramento em que a base da informação seja escrituração contábil. Então, tem muito espaço para melhoria aí, Naline. Então, tem muito código tributário que é uma nebulosa isso aqui. Não é claro. Aí vem os engravatados depois, derruba facinho, né, Naline? Então, a gente precisa ter um código tributário que explique exatamente o que é o arbitramento, como ele vai ser feito, que tipo de despesa vai ser considerada, enfim. A regulamentação do artigo 6º da lei complementar, uma das grandes lacunas, ou no próprio Código Tributário, ou preferencialmente num decreto muito bem detalhado, como já definido até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? Então, a gente tem que ter essa regulamentação. Aqui uma amostra que a gente fez, né, a gente pegou dentro dessa amostra de 50 municípios do país, a gente pegou esse município de São Paulo aqui. Então, Arealva e Bauru, por exemplo, tem uma lei específica de presunção. Específica. Eu achei muito interessante isso. Mas a lei complementar, a gente só achou isso aonde? Nos que a gente olhou, ok, gente? Né? Pode ter mais. Aqui é apenas uma amostragem que a gente fez. Mauá, São José do Rio Preto, São Paulo e Ubatuba já tem regulamentação da Lei Complementar 105. A questão do arbitramento, praticamente todos têm, do que a gente olhou. Mas, observe, né? Metade da minha amostragem aqui não tem presunção na legislação. Nem em lei específica, nem no Código Tributário. Então, há uma lacuna legislativa a ser vencida aí. Outra coisa, desenvolver roteiros de auditoria contábil, procedimento. Como fazer auditoria? Qual o caminho a ser seguido? Como é que eu identifico uma fraude? O que é que eu olho no ECD? Então, a gente precisa ter procedimentos. Capacitação dos auditores para realizar auditoria contábil tributária. A gente precisa criar uma trilha de aprendizagem. Capacitar a turma para poder fazer auditoria. Então, quem nunca fez, precisa aprender a fazer. Então, a gente precisa investir pesadamente aqui em capacitação. Outra coisa, implantação de unidade especializada. Não é mega unidade. Às vezes, é aquela unidade básica que vai começar. 5 auditores, 6, 7, 8, 10, não sei. Cada município tem sua realidade. E a gente sabe que, pela experiência, o trabalho rende. E vai chegar um momento que vai haver uma disputa de pessoas querendo trabalhar no núcleo de auditoria contábil, porque é um núcleo que dá resultado. Ele realmente recupera crédito tributário. E outra coisa importante nas unidades especializadas é porque uma auditoria fiscal é parecido com a inteligência fiscal. Você não faz assim em 10 dias. Você tem 30 dias para fazer auditoria contábil. Tem auditoria contábil que às vezes demora meses, 6 meses. Por quê? Porque você vai aplicar técnicas de circularização, você vai intimar, você vai mandar ofício para banco, para cartório, para identificar imóveis. Então, é um processo, muitas vezes, lento, de coleta de provas, né, para documentar os indícios. Então, é um procedimento diferenciado e essas unidades especializadas conseguem, muitas vezes, desempenhar melhor. Por quê? Porque cria um padrão, cria como se fosse uma linha de produção muito mais sistematizada de trabalho, a troca de informação flui melhor. Também tem alguns desafios incrementais. Então, incrementar o uso de ferramentas de auditoria, isso inclui o quê? O Contágio, o Simba, o Receita.net BX, né, e outras ferramentas que possam ser agregadas, e estruturar um órgão julgador. Aqui na Aline, isso é crítico, né? Na Aline contou uns casos para mim que eu fiquei de orelha em pé. Então, a gente precisa ter um órgão julgador estruturado. E outra coisa, capacitado para julgar autos de natureza contábil. Eu já tive a oportunidade
de fazer alguns treinamentos para vários estados, para capacitar a equipe de auditores, mas alguns estados me chamaram: Alexandre, eu quero que você faça o treinamento para o pessoal do nosso conselho de julgamento, porque vai começar a surgir auto, e quem vai julgar esses autos? Gente que nunca viu um auto de natureza contábil. Então, eu tive a grata satisfação de fazer treinamento não para auditores, mas para julgadores administrativos. E foi muito interessante a experiência, porque realmente eles viram um lado também desconhecido da fraude. Outra coisa, realizar divulgação de acordo de julgamento. Eu fiz um passeio na linha, no site de várias secretarias de finanças. Eu não consegui achar isso aqui. E isso aqui é matéria-prima para vocês mesmos. Por quê? Na hora que você começa a divulgar a jurisprudência administrativa do âmbito municipal, mostrando que já existe sedimentação de entendimento administrativo com relação à auto de natureza contábil, isso fortalece mais ainda o trabalho do auditor fiscal do município. Então, a gente precisa criar realmente essa cultura de divulgar os acordos de julgamento, né? E priorizar conhecimento de escrituração contábil nos futuros concursos, né? Aquilo que eu falei pela manhã, muita Secretaria de Fazenda de Estado hoje já coloca lá um bom conteúdo nas suas emendas de seleção para auditor, conhecimento de auditoria contábil. É assim, impressionante. De 2022 para cá, na verdade de 2021, já houve uma mudança radical, inclusive de várias bancas de concurso, não apenas de uma, mas praticamente de todas elas. Por quê? Porque se chegou à conclusão que a auditoria contábil é agora a maneira mais efetiva de se recuperar crédito tributário, do ICMS, mas do ISS também. Vocês vão receber depois aí o nosso material. A gente está fazendo a divulgação do nosso livro de fraudes, né? Alguns de vocês aqui já têm, já me falaram, já me abordaram aqui. Alguns eu já troco mensagem de WhatsApp há algum tempo. A gente fala, né? Esse livro, originalmente, citou ICMS, porque eu militava mais diretamente o ICMS, mas todas as presunções do ICMS, ipsilitri, são as mesmas presunções que vocês têm nos municípios que já fizeram regulamentação de presunção. Ou seja, aquilo que eu falo aqui é a mesma coisa para o ISS também. Naline, obrigado pelo tempo. Agradeço a atenção de vocês. Tive que falar rápido, porque o tempo é curto, né? Mas